para mim, parece até que é como se essa energia, porque o Rei de Paus está clarificando os 5 de ouros, né? É como se essa energia aqui tivesse adormecida. Olá, Gêmeos! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou a Mandrisa e esse é o Mandrisa Tarot. Para essa semana, a gente vai ver tudo relacionado ao seu desenvolvimento pessoal. Ou seja, eu não vou focar numa área específica, mas o que sair aqui é em relação ao seu próprio desenvolvimento. Então, tudo que é necessário olhar, direcionar, clarificar, é o que eu vou trazer aqui para vocês na mesa. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esquece de se inscrever ativando as notificações do sininho. Assim você não perde nada do que eu for trazer aqui e já deixa o seu like também. Assim ajuda a crescer a comunidade e também a fazer com que essa mensagem chegue a quem precise. Minha agenda de leituras está aberta. Na descrição do canal tem o meu site com todas as informações necessárias. Eu tenho certeza que vai ter algum tipo de leitura ali que vai casar com o seu momento. Sem mais enrolação, bora lá? Então, Gêmeos, como que vai funcionar para essa mesa? Como sempre, eu vou usar 4 baralhos, 2 de tarô e 2 de oráculo, tá? O primeiro de oráculo, para abrir a mesa, vai ser os Insights Celestiais. O primeiro de tarô, que vai ser a linha principal, Rider-Waite-Smith. Para clarificar essa linha principal, Black Tarot. E como forma de arrematar e clarificar tudo, o Oráculo dos Orixás, tá bom? Então vamos lá, Gêmeos. Vamos ver o que tem para vocês aqui. Uma primeira carta para abrir a mesa, quanto à questão do desenvolvimento pessoal de Gêmeos, por favor. A gente tem Sturdy. Uma fundação forte é a chave para o sucesso. Você tem se sentido incerto ou incerta sobre alguma coisa? Foque em construir uma base sólida no que quer que você esteja trabalhando. Isso vai prover uma estabilidade de longo termo. Ou seja, a gente está falando de estrutura, né? Então, de novo, uma fundação forte é a chave para o sucesso. Você está se sentindo incerta ou incerta sobre alguma coisa? Foque em construir uma base sólida no que quer que você esteja trabalhando agora, e isso vai prover uma estabilidade de longo termo. É aquele negócio, né, gente? Se a gente quer construir alguma coisa para o futuro, leva tempo e precisa estar bem embasado para a gente, enfim, ter essa estrutura perdurando, né? Mas vamos ver aqui mais? Vamos já aqui com o tarô. Por favor, o que mais que tem para Gêmeos? O que tem a ver essa fundação sólida? O que isso significa? Para onde eles têm que olhar? Vamos lá, primeira carta, a gente tem 5 de ouros. Depois a gente tem valete de paus. Depois, as de espadas. 3 de paus. A justiça, muito bom. E fundo do deck, a gente tem 10 de espadas. Ok, vamos já clarificar essas energias aqui? Clarifica, confirma e ou expande, por favor, o 5 de ouros, o valete de paus, o as de espadas, o 3 de paus, a justiça e o 10 de espadas, por favor. Clarifica, confirma e ou expande para Gêmeos. Então, embaixo dos 5 de ouros, a gente tem Rei de paus. Interessante, porque ao lado a gente tem o valete de paus. Embaixo do valete de paus, as de ouros. E que interessante, porque ao lado do valete a gente tem um as ainda aqui de espadas. Embaixo do as de espadas, o dependurado. Embaixo do 3 de paus, a imperatriz. Embaixo da justiça, a alta sacerdotisa. E fundo do deck, embaixo do 10 de espadas, a gente tem o 3 de ouros. Gêmeos, olha só. Então, antes de tudo, vamos lá. Aquilo que eu disse na energia inicial, né? A gente está falando de construção de algo sólido, que vai prover uma estabilidade de longo termo, né? Ou seja, que vai perdurar, que vai seguir. Aí a gente já começa com 5 de ouros. E 5 de ouros a gente está falando sobre escassez. Tá vendo como essas pessoas aqui estão passando frio? Elas estão maltrapilhas do lado de fora de alguma casa, construção, enfim, que elas estão passando, que tem um vitral super bonito.
Então, o 5 de ouros a gente está falando de algum lugar em que a gente está passando, ou que a gente está, em que a gente não recebe aquilo que a gente deveria receber, sabe? Ou que eu estou em um lugar onde eu não vou tirar frutos dali. Porque lembra, naipe de ouros a gente está falando do elemento terra. E elemento terra tem muito a ver com o que saiu aqui da questão da estrutura, da solidez de longo termo. Por quê? Naipe de ouros do elemento terra, a gente está falando de prosperidade, de progresso, de organização, rotina, né? Tanto que a gente pensa aí nos signos de touro, virgem e capricórnio, que são signos muito ligados à estabilidade, a construir as coisas, né? Tanto que tendem a ter uma energia até de dificuldade quando as coisas não saem conforme planejado ou tem mudanças muito repentinas. E de qualquer forma, se a gente pensa que ouros também é prosperidade num sentido material, então aqui, aonde você está agora, porque de novo, eu não estou focando uma área específica da vida, né? A gente está falando aqui coisas que são necessárias para você saber para o seu desenvolvimento pessoal. Então você adapta de acordo com a sua realidade. Se isso você acha que tem a ver com alguma questão do campo amoroso, profissional, saúde, familiar, tá bom? Então aqui você está vivenciando um momento ou está em um lugar onde você está se sentindo escasso, escassa, onde parece que independente do que você faça, você está sentindo esse frio, entende? Você está sentindo que não tá vindo nada dali. Tanto que é muito interessante que embaixo desses 5 de ouros eu tenho Rei de Paus. E Rei de Paus é aquela energia que contagia. É uma pessoa, e lembra, carta não vê gênero, então pode ser uma mulher também, tá? De novo, adapta a sua realidade. Mas a energia do Rei de Paus é muito aquela energia de alguém que tem uma presença muito forte, uma pessoa com borogodó mesmo, assim, sabe? Do tipo, e não é uma questão assim de aparência. É quando essa pessoa fala, ela poderia estar falando sobre receita de bolo. Você ainda está prestando atenção no que ela está falando. É uma pessoa que inspira, é essa presença que eu quero dizer, sabe? O que quer que ela faça, e não precisa necessariamente ser aparência física, mas as pessoas têm uma presença que onde quer que ela vá, as pessoas prestam atenção no que ela está falando, entende? Então para mim, parece até que é como se essa energia, porque o Rei de Paus está clarificando os 5 de ouros, né? É como se essa energia aqui tivesse adormecida, sabe? É como se essa sua potência de fazer acontecer, porque naipe de Paus a gente está falando do elemento fogo, e fogo a gente está falando sobre a capacidade de criar as coisas, de movimentar, de progresso, entende? Ou também a gente pode estar falando de uma pessoa, de uma figura que no lado desequilibrado do Rei de Paus é uma pessoa assim meio impulsiva, meio do tipo, tem muita lábia nesse borogodó todo, mas é uma pessoa muito inconsistente, tá? Então pode ser o caso dessa pessoa aqui que tá causando esse 5 de ouros também, tá bom? Mas aí ao lado, é interessante que a gente tem o quê? Valete de paus. E por isso que eu acho, na minha interpretação aqui, tem muito mais a ver com vocês, porque essa energia aqui tá adormecida. Porque na diagonal, quando a gente volta, então, pro Rider-Waite-Smith, a gente tem um valete de paus. Então é como se você tem um potencial de ser um rei. E, de novo, independente de você ser mulher, tá? De ter essa força aqui de inspiração, de criação, de movimentação, só que parece que as suas energias estão sendo sugadas onde quer que você esteja. E você não recebe aquilo, sabe? Você parece que até que você fica tentando caber. Tanto que valete de paus. Aí você se coloca como menos, sabe? Tipo, ao invés de você estar na posição do rei de paus, você está aqui como valete de paus. Entende? Pequenininho, miudinho. Como se você. Porque nas cartas da corte, a gente tem primeiro valete, depois cavaleiro, rainha e rei. Então, o valete, dentro das cartas da corte, ele é o mais imaturo. Porque ele tá. A gente está falando aqui sobre convites que chegam, novas possibilidades de estruturação mesmo, assim, sabe? E tanto que é interessante que nesse valete de paus, a gente tem duas cartas em volta, que ao lado dele, as de espadas, e embaixo, clarificando o valete de paus, o as de ouros. E são muitas cartas de início, tá? Então, é como se fosse assim, tá? Se você tá num lugar onde toda essa energia aqui, ela tá sendo suprimida, a ponto de você se sentir escasso, então vamos reorganizar isso? Então, tá bom, você às vezes vai precisar dar uns passos para trás, então você tá agora aqui se reestruturando e tá como valete de paus. Mas assim, o que você precisa então para colocar essa energia
de uma forma mais bem direcionada do que só se encolher para caber. Antes de tudo, você precisa dar uma limpeza nos seus pensamentos, na sua comunicação. Porque espadas, elemento ar, e tem a ver com o signo de vocês, a gente está falando, então, sobre tudo aquilo que é lógico, sobre racionalidade, os fatos como eles são, né? E ver, eu acho muito legal nesse deck clássico, que sempre o as é uma mão saindo de uma nuvem, como se fosse assim, o universo está trazendo essa nova possibilidade, assim, sabe? No sentido de, então, você tem aqui um convite do universo em parar para olhar as coisas de uma outra perspectiva. Mas perspectiva do quê? A racional, entende? Então, às vezes você vai precisar cortar coisas, porque espadas também fala de cortes, tá? Então, não é só sobre, vão vir novas coisas, novas possibilidades, às vezes um curso novo que você vai começar a fazer, uma nova pessoa que vem te movimentar nessa parte racional, intelectual, sabe? Que você começa a movimentar a sua mente. Mas é também, às vezes, cortar. É limpeza mesmo, assim, sabe? Então, é importante olhar para isso, porque, clarificando aquele valete paus, eu tenho a Jous, que também estou falando de inícios e reinícios, mas aí eu estou pensando na questão de prosperidade. E faz todo sentido, porque, de novo, a primeira carta que caiu, a gente está falando de base sólida, a gente está falando de estrutura, ok? E a primeira carta do tarô, 5 de ouros. Então, a gente está falando sobre alguma situação, ambiente, relação que você tá se sentindo escasso, escassa. Se você não está recebendo o suficiente. Tanto que, de acordo com a minha interpretação, você deveria estar aqui, ó, nessa energia de fazer, de inspirar, de movimentar, de progresso, mas parece que você está tendo que se diminuir para caber. Então, você precisa reavaliar os fatos ao seu redor, reavaliar a maneira como você está encarando essa situação, limpar mesmo, assim, sabe? Tipo, dar um início. E um início não precisa ser assim, eu preciso desconstruir tudo para começar algo do zero. Sabe? Tipo, não precisa necessariamente ser aqueles momentos de filme, já vendi tudo, de repente fui para outra cidade. Porque às vezes a gente nem tem como fazer isso. Então, eu posso começar pelos meus pensamentos. E eu adoro uma cena do filme Comer, Rezar e Amar, quando ela tá... Não é um mosteiro, mas ela tá em um lugar lá na Índia, que é exatamente para meditação e tudo mais, né? E ela tá conversando com um dos colegas que estão lá com ela, e ele fala assim, eu queria muito que você pudesse aprender a escolher os seus pensamentos como você escolhe a sua roupa. Porque muito das coisas que acaba causando para si mesma, dentro daquilo que você tem controle, é da forma como você nutre os seus pensamentos. É alguma coisa assim que ele fala. Então aqui vem muito nessa energia, entende? Tanto que isso também vai refletir e também está relacionado a essa estrutura que você quer construir. É essa solidez, é essa prosperidade. Porque a gente está falando no naipe de ouro sobre coisas que a gente constrói, e de novo, na questão da terra, que leva tempo, entende? Quando eu quero, sei lá, construir uma casa. Gente, quanto tempo demora para construir uma casa? Entende? Não é uma parada assim que você faz rapidinho. Então aqui, para você reavaliar, inclusive, essa estrutura, tem essa questão do Ás de Espadas que pede. Tanto que embaixo do Ás de Espadas a gente tem o quê? O Dependurado. E eu acho muito significativo. Antes de tudo, é um arcano maior. E a gente sabe que toda vez que cai um arcano maior, é onde tem mais energia, onde o insight está mais forte, onde a gente tem que olhar mais para aquilo, para esse significado. E o Dependurado, ele fala sobre a gente muitas vezes se sentir sem movimentação. E o que faz todo sentido novamente, porque se você é um rei de paus aqui, e que tá tendo que se diminuir para caber num lugar que inclusive você nem recebe o suficiente, e aí você fica como valete de paus, faz todo sentido você, meu amigo, minha amiga, se sentir muitas vezes assim, sem movimento, sabe? Estagnado, estagnada. Só que uma coisa muito legal do dependurado é que, como ele tá preso de uma forma não convencional, então ele não tá preso pelo pescoço, ele tá preso pelos pés, isso faz com que você ficar de cabeça para baixo, faz com que você tenha uma outra perspectiva sobre as coisas. E isso faz todo sentido se a gente for parar para pensar que as cartas que estão em volta são as. Então, para sair desse sentimento de estagnação, você precisa olhar para esse novo. Você precisa questionar para onde você está indo.
mentalmente, racionalmente e na questão material também. De estruturas, o que você está construindo para sua vida, entende? E de um jeito onde você pode ser você. E que você não tem que ficar se diminuindo para caber, tá? Então você tem que olhar para as coisas de uma outra perspectiva. Para você conseguir ter essa movimentação de ás de espadas e ás de ouros, você precisa aproveitar que você está meio que estagnado para conseguir ver as coisas de uma outra perspectiva. Vou dar um exemplo. Vamos dizer que você é demitido. Você não queria ser demitido, porque algumas pessoas querem, né? Aí vamos dizer que você foi demitido e você não queria ser demitido. E é óbvio que é uma situação muito ruim, porque até conseguir um emprego de novo, e daí tem a questão das contas e tudo mais, lá. Só que uma coisa que dá para tirar de positivo disso, e não no sentido de vamos ser simplesmente gratos por tudo, porque eu acho que é importante a gente também saber lidar com os sentimentos negativos que a gente tem, né? Eu fui professora por 14 anos, e uma coisa que eu via muito nos meus alunos, quando eles começavam a ter ansiedade, ou sentimentos assim, ou situações mais graves, é porque parecia que ou a família ou a escola tentava tanto fazer com que aquela criança e adolescente não tivesse acesso à frustração, a receber um não, sabe? Aí quando ele se deparava com essas situações na vida, essa criança e adolescente não sabia como lidar. Então não é que ele era uma má pessoa, é que ele realmente nunca tinha vivenciado esse sentimento antes, então ele não sabe como lidar com isso. Por isso que é muito importante que a gente saiba lidar sim com os sentimentos negativos, isso faz parte da vida. Ninguém é feliz o tempo todo. Mas enfim, então voltando para a minha analogia. Perdi o trabalho. Putz, muitas preocupações. E agora? E para onde eu vou e tudo mais. Beleza. Só que pensa que você tem um tempo livre. Isso quer dizer que você tem tempo para poder se organizar. Pode ser que não seja na melhor condição que você gostaria. Tudo bem. Mas ainda assim você tem um tempo para poder se reestruturar. Você tem um tempo para poder avaliar as possibilidades que você tem agora, entende? Que às vezes, talvez naquela correria do dia a dia, que você talvez não tivesse satisfeita, você não ia conseguir ter. Entende o que eu quero dizer? Então, é nesse sentido de você olhar para as coisas de uma forma diferente, mesmo que a situação não seja ideal. É isso que o dependurado fala. Sim, eu estou preso, mas isso quer dizer que eu vou ficar aqui para sempre? Não. Quer dizer que eu tenho possibilidade de ver as coisas por uma outra perspectiva. E aí, olha que lindo, que a gente sai do dependurado e vai pro quê? 3 de paus. Olha isso, gente. Ele tá olhando para frente. 3 de paus, eu tô falando sobre olhar para o meu futuro, olhar para as perspectivas que eu quero, olhar para o horizonte. Ele não tá olhando pro lado, ele não tá olhando para trás, ele tá olhando para frente. Porque ele tá numa expectativa do que virá. Só que não de uma forma assim, de eu só tô com a cabeça no futuro, porque o futuro ainda nem existe. Mas eu tô olhando para o futuro no sentido de eu vou pensar quais são os meus próximos passos aqui do presente, de acordo com o que eu tô olhando para frente do que eu quero. Faz sentido? Então, você percebe como tá muito amarradinho isso daqui? Muito bonito, James, tipo, de verdade, muito bonito. Tanto que embaixo desse, sério, gente, eu tô até arrepiada. Embaixo desse 3 de paus, a gente tem o quê? A Imperatriz. Gente, a Imperatriz é um arcano maior lindo, lindo, lindo. É claro, eu sou suspeita pra falar porque é o meu arcano maior. E a Imperatriz, a gente fala, tá vendo como ela parece uma mulher grávida? A gente fala do poder de gestar, de criar, porque a Imperatriz é isso. É o poder de criar, materializar no mundo nossas ideias, nossos sentimentos, nossos projetos, sabe? Então isso aqui é muito forte, Gêmeos, muito forte. De novo, você sai então dessa estagnação, pensando que eu tenho o Ás de espadas, lá o Ás de ouros, como o valete de paus, tá se diminuindo para caber num lugar em que você está escasso, tá se sentindo preso, só que no momento que você começa a realmente usar a energia do dependurado, que é quero olhar para as coisas de uma outra perspectiva, mesmo que agora não seja um momento assim muito confortável para isso, sabe, é difícil, mas eu vou tentar. Então eu vou olhar para esse futuro, eu vou olhar para o meu horizonte. Aí, meu bem, é quando você consegue finalmente colocar para jogo tudo aquilo que você quer materializar, que você quer criar. Porque a Imperatriz é isso, é o poder da criação das coisas, de frutificar. E se isso não tem a ver, gente, com, de novo, a base sólida que a gente viu lá no início? Tanto que depois da Imperatriz, a gente volta e vem o quê? A Justiça. E de novo a gente está falando do elemento de ar. A Justiça aqui, você vê que ela tem a balança, mas ela também tem a espada na mão. Então, uma mão é a balança, outra mão é a espada. Isso significa o quê, Mandrisa? Isso significa que, ao mesmo tempo que eu estou ponderando sobre os prós e contras, estou colocando toda essa possibilidade aqui, tudo que eu estou olhando, toda essa criação que eu quero fazer e gerar, e eu estou colocando todos esses prós e contras, eu também estou pronta, ou pronto,
para poder cortar com o que eu preciso. Espadas? Corta. Ok? Então eu tomo a decisão de forma justa, e justa de acordo com seus valores, de acordo com o que você quer para sua vida, de acordo com o que faz sentido para você. Gente, isso é uma coisa muito, muito importante. Quem vive a sua vida é apenas você. É claro que a gente pode sempre escutar o que os nossos familiares, amigos, aquelas pessoas que a gente mais gosta têm a dizer. Só que quem vai viver as consequências das suas escolhas é apenas você. E por que eu tô falando isso de forma tão enfática? Porque embaixo da justiça a gente tem a autossacerdotisa. E a autossacerdotisa, ela vai falar sobre a gente se conectar com o nosso sagrado feminino. E mesmo que você seja homem, todo mundo tem a intuição, que é isso, o sagrado feminino. Eu entendo que para os homens isso não é tão trabalhado, sabe? Tipo, eu não vejo muitos homens falando assim, ai, porque minha intuição diz. Porque, no modo geral, a gente sabe que os homens são ensinados a não serem muito sentimentais, porque isso é visto como uma fraqueza. E aí, muitas vezes, eles não se conectam com essa intuição, que é inerente a qualquer pessoa. De novo, independe de gênero. Então, se você, homem, está me assistindo, tenta se conectar mais consigo, aquela voz interior sábia, que quando você escuta as coisas dão certo, isso é a sua intuição. Esse é o seu sagrado feminino, tá? Então, assim, eu tô falando da questão dos valores, de você seguir os seus valores, porque você que vai viver as consequências disso, porque a autosservice saiu clarificando a justiça, que fala sobre eu escutar minha intuição, eu ponderar sobre os sentimentos que eu tenho, porque inclusive eu tenho a lua aqui, né? E a lua no tarô, ela fala sobre aquilo que tá oculto, o que não tá muito claro, sentimentos confusos, o que tá à sombra das coisas. Então você precisa acessar tudo isso. E que, tudo bem, não é um caminho necessariamente fácil, mas é necessário. É quando você olhar para esses sentimentos internos, quando você conseguir se organizar internamente, aí você, e isso é o mais bonito, porque muitas vezes a gente coloca sentimento e razão como energias que brigam. A gente tem um equilíbrio disso, eu consigo tomar as melhores escolhas, eu consigo fazer as ponderações que eu preciso, prós e contras, também escutando o que a minha intuição diz. Isso é muito importante. Tanto que, olha o fundo do deck. 10 de espadas. Olha aqui a finalização. E isso tem tudo a ver com esse local. E às vezes não é um local específico, isso pode ser muito coisas da sua vida. Sabe quando a gente tem aquela sensação de que nada tá dando certo? Parece que onde a gente tá indo, o que a gente tá fazendo, as coisas não saem meio que do jeito que a gente quer. Porque é muito mais sobre uma postura e como você está encarando as coisas do que, sei lá, questões externas, assim, sabe? E que eu vou aceitando e que aí eu me diminuo para ser só um valete, quando eu deveria, na verdade, ser um rei. Então aqui a gente fala de uma finalização. E também de um cansaço, né? Porque veja, a pessoa aqui fincada no chão pelas 10 espadas. E espadas pode ser tudo aquilo que foi dito a você, todos os seus pensamentos, sabe? Tudo que foi feito, inclusive às vezes pelas suas costas. Então, 10 de espadas, às vezes as pessoas ficam assim, ai meu Deus, que horror e tal. Que pode ser, obviamente, uma finalização, um término, e aí pode ser uma postura consigo mesmo, consigo mesma, tá? Pode ser uma relação com alguém também. Mas veja, será que vale a pena continuar desse jeito aqui? Sentindo sem movimento? De novo, eu tenho mais uma carta, além do pendurado, que fala sobre essa questão de se sentir estagnado, eu tenho mais uma carta que fala sobre isso. Então, será que vale a pena ficar mantendo esse tipo de sensação na sua vida? De que você não consegue se movimentar? Ou simplesmente aceitar que já deu a fase que tinha que dar e pronto. Tanto que o que clarifica o 10 de espadas é o 3 de ouros, que é o trabalho em equipe. Aqui até pode parecer que não, mas essa pessoinha aqui, ela ajudou essa outra a conseguir chegar onde ela tá. Entende? E daí não é uma questão necessariamente que essa pessoa aqui no campo maior, ela seja superior à outra. Mas ela não chegou ali sozinha. Ela precisou de ajuda. Só que eu tenho que saber quem me ajuda. Eu tenho que saber valorizar aqueles que realmente estão ali. Esse trabalhar em equipe é não querer segurar tudo sozinho também. Ok? Então eu acho que isso tem muito a ver até, de novo, com essa energia aqui do rei, do valete e do 5 de ouros. Do tipo, às vezes tentar segurar tudo, ao invés de mostrar o quão forte você é, faz com que você se diminua para caber. E para atender, às vezes, uma coisa que no final nem te entrega. Faz sentido?
Gente, que babado! Nossa, tá muito redondinha essa leitura. Por favor, me contem nos comentários se faz sentido para vocês. Vamos agora para o Oráculo dos Orixás, 3 mensagens que vão clarificar. Por favor, 3 mensagens aqui que clarifiquem, que expandam, que confirmem essa energia que a gente viu aqui para Gêmeos, por favor. 3 cartas que clarifiquem, confirmem e ou expandam. Vamos lá. A primeira, Omolu, a cura. É hora de olhar para o seu ciclo da vida e curar aquilo que o fere ou a fere. De dentro para fora. O que eu falei sobre a gente olhar para a nossa intuição, para os nossos sentimentos, aquilo que está às sombras. Tenha cautela com a sua saúde e procure a cura. Haja com prudência e reflexão. Tudo pode ser superado se você tiver coragem de seguir em frente e vontade de viver. Gente, eu fico abismada com a forma como as cartas dialogam. Por isso que eu gosto muito de fazer isso daqui. Eu sei que eu tava meio sumida, mas é que tinha umas questões que eu precisava resolver antes. Mas enfim, vamos para a próxima? Água, emoção. O elemento água transborda emoções. Cuide do seu turbilhão e cuidado também para não se anular. Gente! Colocando os problemas dos outros à frente dos seus. A intensidade e a profundidade criam uma imaginação muito fértil. De tempos em tempos, promova a limpeza nas suas emoções para se livrar do que não é real e do que não é seu. Esse eu nem vou tecer comentários, porque eu acho que, assim, mais óbvio do que isso. E a próxima, lua cheia, revelação e realização. Todos os seus atos, planejamentos e pensamentos das fases lunares anteriores são julgados agora. O resultado virá mediante... O resultado virá mediante o seu desempenho e variará entre o brilho e as realizações e o surgimento de conflitos e frustrações. A máxima potência lunar será refletida na abundância e vitalidade das decisões colocadas em prática, acentuando todas as energias de forma mais intensa, inspirando aprendizado e crescimento. Cuidado com emoções à flor da pele, novamente, olha só, a gente já teve a questão da água, fala de novo sobre isso, então fica aí o alerta, tá? Momento de se expandir para o mundo. Gente, o que eu posso dizer, né? Gêmeos, olha, era isso que eu tinha para vocês. De verdade, eu espero que essa mensagem tenha ajudado, eu espero que tenha clarificado, que tenha feito sentido para o que quer que você esteja vivenciando agora. Não deixa de se inscrever, ativa as notificações no sininho para não perder nada do que eu for trazer aqui, tá? Já agradeço muito o apoio de vocês, todo comentário, toda curtida. Eu tô começando, então eu sei que eu sou muito baby perto de outros youtubers que fazem a mesma coisa. Mas eu faço, e eu sei que é do meu jeitinho, sabe? Isso que é muito legal. Não ficar se comparando com ninguém, fazendo o seu. Essa é a melhor forma da gente conseguir conquistar as nossas coisas. Mesmo que às vezes demore, mesmo que eu saiba que nem sempre é no nosso tempo, né? É no tempo das coisas. E de qualquer forma, eu acredito e torço que em algum momento esse canal aqui vai bombar. E aí você que me assiste desde o início, que vai estar junto comigo nessa caminhada desde o início, cara, isso vai ser muito legal de conquistar junto com você que está me assistindo aqui agora, tá? Lembrando que se você quiser uma leitura comigo, se você gostou da forma como eu faço a leitura, quer uma leitura comigo, meu site está na descrição do vídeo, minha agenda está aberta, é só marcar o seu horário, a sua consulta, ok? Eu tenho certeza que vai te ajudar muito. Muito obrigada mais uma vez, não deixe de deixar o seu like, isso ajuda tanto a gente, eu sei que às vezes parece até chato ficar pedindo like, mas é o que faz com que o YouTube entenda que o vídeo é legal e isso chegue, pensa, se fez todo sentido para você, pode fazer sentido para outra pessoa também. Então, isso às vezes pode ajudar o outro. Então, deixar o like não só me ajuda, como ajuda um próximo. Por isso que eu sempre peço, tá bom? E é isso, gêmeos. Espero que você tenha gostado, espero que tenha feito sentido e até a próxima.